Agora, momento da palavra. Nesta manhã nós estaremos estudando a carta à igreja de Esmirna, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós estaremos lendo o texto desta palavra à igreja de Esmirna, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Que passagem maravilhosa. Pastor Wander, nós sabemos, que as 7 cartas de Apocalipse, elas contêm um conteúdo profético. Sim. Mas elas têm uma mensagem tanto para a igreja na época, porque elas foram direcionadas a igrejas que existiam naqueles dias, como também há uma mensagem para cada cristão, para cada irmão, para cada servo de Deus, independente da época profética que ele estivesse vivendo. E é nesse contexto, que nós queremos levar os irmãos a entenderem que Deus está falando conosco nesta carta. Qual é a mensagem de Deus para cada irmão nas mais diversas eras da história da igreja? É isso mesmo, pastor Ziel, os ouvintes. Nós estamos diante de uma carta pequena, mas de uma profundidade grande, muito Aleluia. grande. E que com certeza Deus tem muito a falar aos nossos corações. Pastor Ziel, na semana passada comecei aqui com a carta à igreja de Éfeso, e eu disse que toda a carta, ela tem 2 coisas que são fundamentais na carta, que é o destinatário, e o remetente da carta. Então, quando nós vamos ler uma carta, nós precisamos identificar nessa carta, a primeira coisa, identificar quem é o remetente e quem é o destinatário dessa carta. E isso nós conseguimos ver no versículo 8, Quando nós lemos o versículo 8, aqui já tem a resposta, de quem é o destinatário e quem é o remetente dessa carta, pastor Zé? É isso mesmo. E o remetente aqui, irmãos, sempre a gente tem que lembrar que quem escreveu foi João, mas o remetente aqui é o Senhor Jesus. E aqui ele quer se apresentar a uma igreja que estaria passando por tantas lutas, e ele vai se apresentar como aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, que é o primeiro e o último, que é o A e o Z, que é o alfa e o ômega, que é o primeiro e o último. Ele vai se apresentar como esse que é tudo. Tudo que há no meio disso está dentro de uma vontade de Deus, de uma permissão de Deus. E ele diz: o que foi morto e reviveu. Tem uma tradução que diz: aquele que foi morto e ressuscitou. Então, aquele que venceu a morte. Então, ele se apresenta como aquele poderoso que nem a morte tem poder sobre ele. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Ele se apresenta como esse vencedor. Nós não servimos um Deus vencido, derrotado. Nós não servimos um Deus que foi interrompido o seu projeto por vontade humana, não. Jesus se apresenta como aquele que tudo está dentro dos seus planos e que ele foi morto porque ele se entregou, mas que não foi vencido pela morte. Glória a Deus. É interessante, pastor Ziel, você falou aí do remetente da carta, E o destinatário escreva essa carta ao anjo da igreja. Então, o destinatário da carta é o anjo da igreja. E o anjo da igreja é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Então, ele é que recebe essa carta. E eu falei na semana passada que, embora a carta seja endereçada ao anjo da igreja, a mensagem é para toda a igreja. Glória a Deus. É endereçada ao anjo porque o pastor é o responsável pela igreja. Se a igreja não está bem,
o líder tem a responsabilidade, porque ele foi colocado ali, pastor Ziel, para conduzir o rebanho, para ensinar o rebanho, para proteger o rebanho. Então, aí a mensagem vai diretamente para ele e ela se estende a toda a igreja, porque é aquilo que a igreja está vivendo que vai ser cobrada na carta ou às vezes elogiada na carta. Então, o remetente é o Senhor Jesus, né? Mas o destinatário aqui é o anjo da igreja, que é o líder, o pastor da igreja. Porque a função do pastor, né, e essa figura do pastor é muito bonita, né? O assunto é muito extenso, mas é muito bonita a figura, comparar o cristão como a ovelha e aquele que cuida da ovelha como pastor. Jesus se apresentou como o bom pastor para nos dar o exemplo. E o pastor é aquele que cuida do rebanho. A função do pastor é cuidar do rebanho, não é outra. Me desculpem aqueles que extraviam esta função. Há um desvio de hoje muito grande de finalidade na função do pastor, porque a função verdadeira do pastor é cuidar do rebanho, e não outra, cuidar apenas do seu rebanho. Muito bem. Agora uma coisa interessante, pastor Ziel, os ouvintes, que nós situarmos aqui dentro desse versículo 8, é que o Senhor Jesus, em todo o início de cada carta, ele vai se apresentar, se revelar de uma maneira especial dentro daquilo que é o contexto que aquele povo estava vivendo. A cidade de Esmirna era uma cidade próspera, pastor Ziel, e uma dos recursos da riqueza daquela cidade era o vinho. E existia um deus chamado Dionísio. Esse era um deus que era o deus do vinho e da orgia, ou seja, as suas festas, as suas festividades, os seus cultos era regado a vinho e a orgia. E esse deus era um deus, segundo os historiadores, que ele era considerado o padroeiro da cidade de Esmirna e se atribuía a esse deus toda a riqueza que aquela cidade possuía, como se tivesse vinda como bênção daquele Deus. Então, aquele Deus é uma espécie de padroeiro daquela cidade. E aí nós entendemos até a igreja cristã, com o tempo, ela acabou absorvendo, trazendo essa cultura do padroeiro da igreja para dentro da igreja cristã, mas na verdade uma cultura, hoje nós temos, cada cidade tem um padroeiro, né? Mas é uma cultura estranha tanto ao judaísmo e como ao cristianismo. E eu vou te falar por quê. Porque essa cultura só faz sentido no politeísmo, pastor Ziel. E fazia sentido na cultura grega porque eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Então cada cidade atribuía, apesar de cultuar mais deuses, atribuía a um deus específico a proteção daquela cidade. E aí era chamado padroeiro daquela cidade, aquele deus. E para o cristão, o Deus que protege a cidade é o Deus único e verdadeiro, como você acabou de mencionar, o próprio Senhor Jesus. Então, quando ele menciona aqui, e ele diz, eu sou o primeiro e o último, ele está fazendo referência a uma citação de Isaías 44:6, onde o Deus Yahvé, ou Javé em algumas traduções, ou Jeová, como também em outras traduções, se apresenta como o Deus único e verdadeiro, como o primeiro e o último, e o Deus como fora dele não há outro Deus. Então, quando Jesus se apresenta aqui, ele vai confrontar essa divindade que estava ali sendo cultuada naquela cidade como Deus provedor da riqueza daquela cidade. Então ele confronta, ele vai dizer assim, eu sou o único Deus e fora de mim não há outro Deus. E outra questão, que na mitologia grega, esse deus Dionísio, a história do deus Dionísio, diz que ele morreu e ressuscitou. Mas é um mito que se criaram envolvendo a história desse deus, como esse mito também envolve a história de muitos outros deuses pagãos. E o Senhor Jesus se apresenta aqui como aquele que foi morto e que estava vivo, não de forma mitológica, mas de forma real.
E embora o mundo não tivesse visto Jesus ressurreto, a igreja sabia muito bem, porque ele tinha apresentado para a igreja depois da ressurreição, e muitos cristãos tinham visto literalmente o Senhor Jesus ressuscitado. Então ele vai aqui dizer para a sua igreja: olha, enquanto esses que estão te perseguindo aí, por causa desse ídolo, por causa desse Deus falso, vocês servem um Deus verdadeiro que morreu e de fato está vivo entre vocês. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, pastor Ziel. A gente entender esse contexto, para a gente ver o que Jesus está querendo ali apresentar. E uma outra questão é que na carta fala da passagem dos judeus, que é considerada sinagoga de Satanás, porque eles estavam sofrendo perseguição do Império Romano e dos judeus. Os judeus se juntaram ao Império Romano e começou a perseguir a igreja. E o Senhor Jesus vai se revelar: olha, eu sou o Deus dos judeus, mas dos verdadeiros judeus. Agora, esses judeus que estão aí perseguindo a igreja, eles estão me perseguindo. E se tornaram a congregação deles uma sinagoga de Satanás. Assim como aconteceu com Paulo. Quando Jesus se revela a Paulo, fala assim: Paulo, você está me perseguindo. E Paulo leva que susto: como é que eu estou te perseguindo? Não, estou perseguindo a igreja. E Paulo se converte ali, porque ao perseguir a igreja está perseguindo o Senhor Jesus. Ao perseguir a igreja está perseguindo o próprio Yahvé. E os judeus ali se tornaram sinagogas de Satanás, porque estava perseguindo os cristãos, e com isso perseguia o próprio Filho de Deus, e com isso perseguia o próprio Yahvé, né? É porque a igreja é uma religião judaico-cristã. Sim. A sua origem é judaica. Não adianta querer desvincular a igreja dos judeus, porque ela surge de lá. A primeira mensagem da igreja foi para os judeus, né? Pedro ali pregando, e nós sabemos disso. E a própria João diz, né, que veio para o que eram os seus. Exatamente. Então ele veio para os seus, para mostrar que Jesus não veio para excluir os judeus de um plano profético, não. Ele veio para os seus o rejeitaram, e todos quantos nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E era importante, ouvinte, pastor Wander, ele se apresentar desta forma, porque Deus fala para os seus servos, irmãos, naquele momento específico que ele estava vivendo. A igreja estava vivendo esse momento de perseguição, de uma cultura, porque Deus transcende, irmãos, toda a questão cultural, toda a questão de tempo, mas ele conhece o que os seus servos estão vivendo. Então ele se apresenta como esse Deus poderoso, que entre ele não é nada. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, não há nada entre ele. Ele é único. E a igreja precisava saber disso. A igreja não podia se voltar a correr o risco de aceitar o politeísmo. Eu sou cristão, mas o padroeiro aqui da cidade... Então, não. Eu sou o Deus verdadeiro. Não há outro nome a não ser o meu que vai ser cultuado. Glória a Deus. Me lembrei aqui de Baal, né, lá, um exemplo. Israel tinha se desviado e Baal era o Deus da fertilidade. Tudo que acontecia em Israel sendo servo do Deus vivo, estavam glorificando a Baal pela plantação, por um filho que nascia, porque se desvia daquilo que é o projeto, né? Exatamente. E uma coisa que essa perseguição toda causada ali pelos judeus e pelo Império Romano, e eles perseguiam os cristãos de forma terrível, né? E essa perseguição acarretou na pobreza dos cristãos, porque eles tomavam, eles saqueavam as propriedades, destruíam as propriedades dos cristãos, eles tomavam as propriedades dos cristãos, e os cristãos com isso ficaram empobrecidos, e muito pobre mesmo, né? E é exatamente isso que a palavra do Senhor vai mostrar. Fala assim: olha, eu conheço a sua pobreza, né? Interessante que, quando nós falamos, ele endereça isso primeiro ao líder da igreja, que de fato ele era pobre, era um líder pobre, diferente de muitos líderes que nós conhecemos na vida cristã hoje, no evangelho de hoje, né? Principalmente regado pelo evangelho da prosperidade.
Mas o líder naquele período era um líder que havia se tornado pobre e toda a sua igreja estava pobre, mas pobre mesmo. Mas o Senhor Jesus olha para essa igreja, pastor Ziel, e diz assim, olha, mas você é rico. Você é rico. E quando ele fala isso com o líder, ele está falando com toda a igreja. Essa igreja é rica, apesar de toda a pobreza material. É uma igreja rica. E é a prova de que ela é uma igreja muito rica, que ela não tem repreensão nessa carta. Essa igreja não recebe repreensão, ela só recebe elogio de Deus. Glória a Deus. Né? Elogio de Deus. Por quê? Até a perseguição fez com que essa igreja se enriquecesse. Né? É importante isso, né? Como que Deus é sábio, né? Você pega ali um povo que estava sofrendo pela perseguição dos gregos, sofrendo pela perseguição dos judeus, sendo privado dos seus bens, privado da vida, porque muitos morreram nessa época, foram mortos, muitos sofreram até a morte. Então na carta vai falar sobre isso também, ser fiel até a morte. Mesmo assim, Jesus olha para essa igreja e aqui ele traz uma palavra, irmãos, que é o que importa para a igreja. Nós vivemos, é importante o ouvinte entender isso, porque quando nós falamos hoje de igreja, nós já logo pensamos no glamour. Hoje, quando você fala igreja, há um sinônimo, há uma frase dita aí muito muito crítica e de uma forma muito pejorativa, diz, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas a culpa de surgir isso no conceito popular foram as próprias igrejas. Sim. Porque saíram daquilo que é o projeto de Deus para os grandes templos, para os grandes luxos, para grandes propriedades, ao ponto de se vincular a presença de Deus à riqueza. Se a igreja é pobre, Deus não está presente. Se o cidadão não prospera, porque ele não tem fé. E aqui na carta de Esmirna, nós vamos ver que esse fundamento não procede, ao contrário. Procede. É o contrário. Primeiro, o sinônimo da igreja, irmãos, não que Deus que seja pecado, o homem está privado de ter bens, não é isso. Mas ele vai mostrar aqui que a verdadeira riqueza do homem não está nas coisas dessa vida. Exatamente. A graça verdadeira de Deus não se manifesta em posses, não se manifesta em templos bonitos. É muito, muito além disso aí, irmãos. Por isso que ele olha para a igreja vivendo uma situação financeira e social de miséria. A igreja de Esmirna estava vivendo uma situação tanto financeira como social de miséria, de perseguição, de não poder nem cultuar a Deus livremente. Mas o Senhor olha para ela e fala: tu és rica. E o contraste dessa igreja, com a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia era uma igreja enriquecida e que a riqueza dela era tamanha que ela dizia assim: eu estou rico e não preciso de nada. Aí entrou a arrogância, a vaidade, a prepotência, e o Senhor olha para aquela igreja e fala assim: olha, você é pobre, miserável, cego e nu, e eu estou pronto a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o contraste, né? Nós vamos chegar lá, né? Mas é importante essa pitada aqui da carta de Laodiceia para mostrar, irmãos, que nós temos que tirar isso da mente, esse entendimento equivocado do que é servir a Deus. Exato. Deus tem a sua porção para cada um, glória a Deus para aquele que possui um bem, não temos, né? Agora, ligar isso ao verdadeiro cristianismo, isso é hipocrisia, isso é desfrutar não, isso é usurpar da fé para poder seus benefícios próprios. Voltamos aqui à função do pastor, que é cuidar da ovelha e não viver do sangue da ovelha. Exatamente. É muito sério a situação, né? E o que nós aprendemos aqui também, pastor Ziel, aos ouvintes, é que a vida cristã, ela é marcada muitas vezes de sofrimento, de perseguições, sempre foi assim na história da igreja. Todo aquele que propõe viver o evangelho de forma genuína, ele vai sofrer algum tipo de perseguição em algum momento. Às vezes na história da igreja houve-se perseguições que eram perseguições assim bem abertas. Em algumas ocasiões a perseguição era mais velada, né? E hoje não é diferente. Os nossos dias hoje nós temos visto os cristãos sendo perseguidos hoje em alguns lugares de maneira bem aberta e bem agressiva, em alguns lugares que é até proibido você pregar o evangelho. Em alguns locais você tem cristãos sendo mortos porque se tornaram cristãos e tal.
E aqui no Brasil nós não chegamos a esse ponto, não sei até quando nós vamos ainda manter a liberdade religiosa que nós temos no país. Mas nós já temos visto já indício de uma certa perseguição, um pouco que velada, eu não sei nem se é mais velada, né? A gente está vendo por aí. Mas a gente está percebendo, né? Essas perseguições, elas existem na vida. E é importante entender também, o pastor Wander, ouvinte, que a perseguição, ela não é só de cunho físico, material. Sempre, nós vamos ver que o Senhor usa aqui no versículo 10, o versículo 10, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Há uma estratégia maligna de perseguir a igreja. Nós não podemos, irmãos, deixar de entender que nós vivemos em uma luta espiritual. Há uma luta no mundo espiritual das trevas contra a luz. E o diabo e seus anjos, eles lutam contra a igreja do Senhor. A igreja enfrenta essa luta. E às vezes ela não está acontecendo na ordem de cristãos estar sendo mortos pelas ruas. Já existe em alguns lugares acontecendo isso. Mas há uma perseguição hoje naquilo que é a sã doutrina, para desvirtuar o homem da presença de Deus. Porque essa luta, irmãos, é para exterminar a salvação do homem. Naquela época, como se diz, o projeto maligno era perseguir a igreja, causar o terror, o pânico, e através disso a igreja minguar. Mas foi o contrário. Quanto mais se perseguiu a igreja, mais ela se fortaleceu, porque a glória de Deus se revelou a ela. E a estratégia maligna hoje, em muitos lugares, é justamente a mistura daquilo que é de fora para, como podemos dizer, para que a doutrina, a sã doutrina, o que Paulo falou, chegará um tempo em que a sã doutrina causará comichão nos ouvidos do homem. Essa é a perseguição hoje, onde a sã doutrina ela é deixada de lado, onde a palavra de Deus é deixada de lado, e entra então aquilo que é humano, e entra com o nome de visões, com o nome de revelações, pessoas com coisas absurdas. Eu conversava com um irmão há poucos dias, ele assustado, porque aí um líder, né, um pastor evangélico, havia profetizado que dia 30 de março e o mundo ia acontecer, porque e são os profetas, eu vou dizer, pastor Wander, sem medo nenhum, são os falsos profetas que se levantam, deturpando a palavra de Deus, em um momento em que o mundo está vivendo o caos. Aqui nós vemos Jesus se manifestando com uma palavra de apoio, com uma palavra de força, de ânimo, dizendo: não temas, eu sou o Deus presente. Aí os falsos profetas levantam com profecias para espalhar o pânico, o terror. Ontem eu conversava com uma irmã, ela diz: olha, mas tem um profeta aí falando que dia 24 de maio. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. São os loucos que dormem aí, se empaturram na hora de deitar e sonham com a besteirada lá e sai falando que Deus está falando. Nós precisamos, irmãos, entender que há um plano de Deus para o homem, e quando o homem está vivendo esse momento de perseguição, a palavra do Senhor é: não temas. E uma coisa, pastor Ziel, você disse muito bem aí, quando a profecia ela vem de Deus, por mais terrível que seja essa profecia, ela traz para o povo de Deus um consolo. Ela traz um consolo. E é exatamente isso quando o Senhor fala: não temas, porque alguns serão lançados na prisão, e vão ser tentados por isso, vão ser provados. Porque o que acontecia naquela época, pastor Ziel? Se prendia um cristão e torturava o cristão e fazia com que eles negassem a fé deles. Se eles negassem a vida cristã, negassem o Senhor Jesus e prestassem um culto ao ídolo um ídolo pagão, ou um culto ao imperador romano, eles eram livres, não é isso que a história da igreja nos traz? Eles eram livres. Inclusive, muitos não suportaram as torturas e negaram. E negaram. Às vezes, alguns que negaram, depois se arrependeram, voltaram ao convívio da igreja, mas outros, o fervor espiritual era tão grande que eles desejavam ser mártires por amor ao Senhor Jesus.
Era tamanho a força que o Espírito Santo dava a essas pessoas, que ser mártir para eles era uma adoração a Deus, e eles desejavam fazer isso. Interessante, pastor Wando, o versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós lemos isso hoje, o cristão moderno lê isso hoje, não, até ficar velhinho, e vou viver até ficar velhinho, nunca posso negar o Senhor. Não era essa a mensagem. Não. Era para irmãos que estavam indo às arenas. Exatamente. Que estavam indo para as torturas, que poderiam a qualquer momento. E o Senhor fala para ele: olha, vocês vão passar tortura, mas fica fiel até morrer. Aguenta a dor. A dor vai ser passageira. A dor vai ser ali 1 dia, 2 dias, mas você vai estar na glória. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Era uma mensagem para quem estava enfrentando a morte. Exatamente. A minha tradução aqui, ela até é um pouco mais clara nesse sentido, que ela fala assim: se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Né? Que coisa linda. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, mesmo na hora que o leão deu aquele rugido, mesmo na hora que você viu a fogueira e você permaneceu fiel, o Senhor promete o quê? A coroa da vida. E a coroa da vida é você, olha, você vai morrer lá, mas você vai ser o verdadeiro vencedor. Glória a Jesus. Você vai ser o verdadeiro vencedor. E os cristãos ali, eles recebiam isso. É Policarpo, né, que quando eles iam acender a fogueira, ele fala: vocês estão com medo desse foguinho aí? Mas vocês não têm medo do fogo eterno? Policarpo foi bispo de Esmirna, né? Isso. Bispo de Esmirna. Então, ele viveu essa experiência na pele. Levado à arena, ia ser lançado às férias. Não, deixa vir. Provoca elas para que elas me devorem, né? Então, acenderam o fogo achando que iria temer. Ele falou: vocês têm medo desse foguinho aqui? Né? Em outras palavras. E se eu não me engano, eu acho que é ele mesmo que vai dizer assim: olha, esse fogo aqui logo passa. Isso. Mas o fogo que espera vocês é um fogo que permanece. Que é eterno. E que a grande promessa para o vencedor nessa carta aqui é livrar o homem da segunda morte, que é exatamente o fogo eterno. Glória a Deus. Né? A segunda morte é o fogo eterno. Então, a promessa para o vencedor é vocês serão livres da segunda morte ou do fogo eterno. É o versículo 11. Eu até entro aqui, abro um parênteses aqui, pastor Wando. Uma mensagem para os amados ouvintes, para nós. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E a gente vê muitas pessoas apavoradas. E realmente não é fácil conviver com um vírus que está aí matando, tirando a vida. Mas, meus amados, a primeira morte, todos nós passaremos por ela. Exato. Ou mais novo, ou mais velho, com saúde ou doente. Ninguém fica para semente. Isso aí, o homem está destinado a morrer uma só vez. A primeira morte, não precisamos ter medo dela. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos escapar da segunda morte. Porque a primeira morte termina aqui. Mas a segunda morte é o homem afastado de Deus eternamente. Por isso, nesse momento de pandemia, a nossa oração, o nosso desejo tem que ser voltarmos para Deus. Deus tem poder para curar, para livrar. Não, Deus quiser exterminar esse vírus da face da terra agora com um estalar de dedos, né, como Ele faria. Ele tem poder para isso, Ele é soberano. Mas nesse momento, a nossa oração precisa ser para que o homem se volte a Deus, para que nós nos voltemos a Deus, para não sofrer o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. É exatamente, Osiel, essa tem que ser a nossa preocupação. Mas uma outra coisa muito importante, Osiel, é que o texto diz que a tribulação seria de 10 dias. Né? Vocês vão sofrer uma tribulação de 10 dias. Alguns interpretam 10 dias como 10 dias literais, outros interpretam como 10 ondas de perseguição severa que a igreja sofreu num certo período. Nos 3 primeiros séculos. 3 primeiros séculos. Mas o importante é que o 10 dias aqui mostra que a perseguição, ela não seria uma perseguição longa, ela seria uma perseguição breve. Temporal, né? Temporal. E que a vida cristã, por mais que nós passamos por momentos de sofrimento, o nosso sofrimento não será eterno.
Nós passamos momentos de noites aqui nessa vida, mas sempre Deus reserva uma alegria que vem pelo amanhecer. Há sempre um raiar na vida cristã, há sempre um momento de vitória. Se está passando por uma tribulação, não será para sempre. Creia que o Senhor vai te dar vitória nesse momento e a bonança chegará, o raiar chegará na sua vida, chegará o momento em que você vai poder olhar para trás e falar assim: olha, graças a Deus eu venci esse momento atribulado, eu estou vivendo um momento de paz agora. Quem sabe uma tribulação na vida conjugal, uma tribulação na família, uma tribulação no emprego, né? São tantas coisas que atribulam a vida cristã, mas não é para sempre. Se o cristão permanecer fiel, vai passar. Glória e ele vai poder glorificar o Senhor pela vitória, né? O salmista fala, né? O choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Isso é importante, mas eu costumo dizer, na verdade, eu costumo pregar os dois lados. Quando tiver muito bom na sua vida, não se apega a isso não, porque vai passar. Não adianta pensar que a vida é só mar de rosas, que não é. A vida passa por lutas, isso é inerente do ser humano, sendo cristão ou não. Isso não tem a ver porque você serve a Deus ou não serve. Muitas das vezes, muitas lutas que nós passamos, ela vem porque é inerente do ser humano. Nós estamos vendo a pandemia aí, ela está pegando todos. Pega ateu, pega cristão, pega outros religiosos de outras religiões, porque é um mal que está sobre o planeta para todos os seres viventes. Mas não importa. Como também não devemos nos apegar ao mundo quando está tudo bem. A nossa morada permanente, irmãos, é a eternidade. Isso aqui é passageiro. Está tudo bem na sua vida? Glorifica a Deus, desfrute do que está bem. Mas lembre-se, vai passar. Está tudo ruim? Glorifica o Senhor também. É passageiro, são só 10 dias. Né? É um tempo, é breve, vai passar. Meus irmãos, o que vai permanecer é a nossa vida na eternidade com Deus. Amém. Pastor Ziel, nós estamos chegando assim ao final. Eu vou ler um versículo aqui e eu gostaria que você lesse o versículo 11, depois que eu ler esse versículo aqui. Eu vou ler Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E o versículo 11. Tendo a glória de Deus... Versículo 11 do capítulo 2 que nós lemos? Isso, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa. Essa é a promessa para o cristão. E se alguém quer escapar da segunda morte, não pode estar no rol daqueles que foram citados, que estão caminhando para lá. E mesmo que estejam caminhando para lá agora, há oportunidade de mudar o rumo, mudar a direção. É só aceitar Jesus como Salvador, arrepender da sua vida velha, dos seus pecados, e Jesus vai transformar essas pessoas em novas criaturas e vai ser incluídas essas pessoas como participantes desse grupo eleito. Glória a Jesus. Que estará gozando a grande vitória em nome do Senhor Jesus e escapará da segunda morte. O que nós temos, pastor Wando, dentro dessa mensagem e dentro do momento atual de pandemia, é entender que o Senhor está se revelando para dizer: olha, não preocupe, eu sou um Deus poderoso, tudo está no meu controle, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Deus que morreu, mas estou vivo, eu venci a morte, não temam. Volte-se para mim, porque se você estiver comigo, se você for fiel até o fim, eu vou te dar a coroa da vida. Nós estamos pregando aqui não uma placa de igreja, de forma nenhuma. Se tem uma coisa que não temos nenhuma preocupação de anunciar, é uma placa denominacional, porque na verdade entendemos pelo Senhor que as denominações não podem fazer nada pelo homem. Nós estamos dizendo: volte para Jesus, volte-se para Deus, aceite Jesus como seu único Salvador. Renda-te aos pés de Jesus, confessa os seus pecados
e o Espírito de Deus vai riscar toda a condenação que havia sobre a sua vida e vai escrever o seu nome no livro da vida. Esta é a mensagem de salvação. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados ouvintes e que a palavra, os louvores possam ter falado ao coração dos amados. E que Deus os abençoe. E querendo Deus, no próximo sábado, nós estaremos novamente aqui no programa Gospel Hits com a Igreja Evangélica Maranata. Que Deus os abençoe. Lembrando que nós vamos continuar dando sequência a essas cartas, né, que são as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, ali que está em Apocalipse. Então nós vamos continuar dando a sequência, né? Então os irmãos que estão acompanhando, não percam no próximo sábado. Glória a Deus. Né, que tem muita coisa